Boa tarde, nono ano CM. Vamos dar início hoje às nossas aulas à distância de história, não é? Já não é uma novidade para vocês estão já vivenciando essas aulas pela plataforma com outras disciplinas desde o início da semana, então hoje nós vamos reiniciar história, né? Continuar de onde paramos, mas primeiro quero dizer que espero que vocês estejam bem e que seja um processo de ensino-aprendizagem que a gente possa trilhar com sucesso, tudo bem? Então eu conto com vocês. Por hoje nós vamos só revisar, para concluir de vez, a queda da Bolsa de Nova York e a crise de 1929, tá certo? Então rapidinho aí, a queda da Bolsa de Nova York em 1929 é marcada, na verdade, é uma consequência também da Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai lembrar, com a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornam a superpotência econômica do mundo, e enquanto os países da Europa estavam arrasados, economicamente falando e socialmente falando também, os Estados Unidos se firmaram no topo aí, como essa potência econômica, e desenvolveram um processo de superprodução. E essa é a principal característica do início dessa crise. Pois bem, a superprodução vai aí deflagrar essa crise em 1929, né? Aliada a vários outros setores, por exemplo. Naquela época, a indústria dos Estados Unidos era mais equipada em relação à mecanização. Então, existiam máquinas para a produção agrícola, as indústrias não paravam de produzir, só que esses produtos acabaram ficando nos Estados Unidos porque não havia mercado consumidor para esses produtos como antes, visto que o país tinha acabado de passar por um grande conflito mundial. Entre as causas da crise, nós temos aí a superprodução, o subconsumo, era produção demais para pouco consumidor, e o livre mercado. O livre mercado é caracterizado pelo liberalismo econômico, né? Existia uma liberdade econômica tanto nos Estados Unidos quanto nos outros países, e isso impediu que o governo pudesse, a tempo, impedir que essa crise existisse, ou pelo menos que ela tivesse tomado uma proporção tão maior, tão grande como foi. Então essas são as principais causas que também a gente já viu nas aulas presenciais. Eu falei muito do efeito dominó da crise, então algo que nada aconteceu isoladamente, né? Quando um caiu, foi tendo aquele efeito dominó e todo o resto foi embora também. É o caso, por exemplo, da crise de 1929, não é? Nós temos a falência em massa dos bancos, o fim do crédito com isso, né? Falência dos bancos, falência de empresas, que automaticamente cresce o número de desempregos nos Estados Unidos, que automaticamente a diminuição do consumo e a falência de outras empresas, pequenas empresas, e que, por fim, a diminuição total da procura. Ou seja, era uma crise sem precedentes, não é? A crise de 1929, que não fica só nos Estados Unidos, e outros países vão sentir essa crise, porque os Estados Unidos mantinham relações comerciais com vários países, e aí todos eles vão sentir essa crise. Pois bem, como vocês também já sabem, não é? Porque nós já falamos sobre isso nas outras aulas, mas vamos lá. O Brasil foi afetado especificamente por conta do nosso café, que era o principal produto de exportação, e o principal comprador desse café eram os Estados Unidos, né? Comprava 70% do nosso café. Mas além disso, o Brasil, além do café, exportava outros produtos, como a banana e o cacau. Só que em tempos de crise, em que todos os países vivenciavam de certa forma essa crise, não era possível comprar, porque eram produtos, na verdade, aí o slide até fala, né? Produtos de sobremesa, né? Que você pode tirar, que você pode ficar sem. Então, em tempos de crise, se poupava, né? Não se comprava o que não era necessário. Então, o Brasil ele é atingido sim com a crise de 1929, não é? Tenta driblar, o governo brasileiro tentou driblar, no caso do café, as sacas de café foram queimadas aqui no Brasil para que o produto voltasse a se valorizar, a ser valorizado, e aí os cafeicultores não ficassem nesse prejuízo. O governo compra as sacas de café, queima as sacas de café para que o preço do produto se mantenha normal no mercado consumidor.
o projeto para salvar os Estados Unidos da crise econômica é o New Deal, que vocês também já conhecem. New Deal foi a promessa do Delano Roosevelt, que foi candidato a presidente e foi eleito em 1932. Então, ele começa a pôr em prática esse projeto nos Estados Unidos, que tem como base a intervenção estatal, não é? Quer dizer, um país que até então vivia o liberalismo econômico, o neoliberalismo, passaria a aderir uma outra forma de política econômica, que era a intervenção estatal, que a princípio gerou um certo receio, mas que no final de alguns anos deu certo superar essa crise através desse plano econômico, o New Deal, que não era dele, não é? Ele contratou um economista, né? A gente vai ver isso daqui a pouco, mas foi um plano que, no geral, fez com que os Estados Unidos saíssem dessa crise. Algumas medidas do New Deal para forçar o país a sair dessa crise, forçar a circulação de dinheiro nos Estados Unidos. Então, tem a desvalorização do dólar, porque aí novamente os Estados Unidos podiam vender para fora, a exportação ficaria mais acessível se desvalorizassem um pouco o dólar. Empréstimos aos bancos para que eles pudessem financiar as empresas. Então, o governo ajudaria ao banco para que ele não fosse à falência, não é? E o banco concederia empréstimo aos empresários. E a criação de sistema de seguridade social, que é o seguro-desemprego. O governo passa a estimular a produção agrícola também, não é? Com a questão de incentivos agrícolas, um pacote de incentivos agrícolas, e também, o que é muito importante, a construção de muitas obras públicas. Foi o período em que mais os Estados Unidos investiram na construção de obras públicas. Por quê? Porque, na verdade, eles estariam gerando emprego. E aí o trabalhador, que teria como receber, teria o salário para receber, ele teria poder de compra. Então, a economia, aos poucos, ia voltando ao seu curso normal. E, dessa forma, de fato, o New Deal deu certo. E para finalizar, deixando o nosso conteúdo, enfim, de crise de 1929, finalizando mesmo esse capítulo, observem aí no mapa o quanto que aumentou o número de desempregos nos Estados Unidos. Olha a curva que fez, e aí o projeto, o plano econômico conseguiu, não é, diminuir relativamente muito essa curva, né? Então aí 12 milhões de norte-americanos acabaram ficando em situação de desemprego. Mas, gradativamente, o New Deal foi recuperando o poder econômico dos Estados Unidos e depois, gradativamente, foi se voltando para o liberalismo econômico. A intervenção estatal, ela era, na verdade, para atender esse momento de crise.